Olá, eu sou Felipe Martí do Espaço Decolor, sou fotógrafo e diretor e a gente vai dividir aqui com vocês tudo que a gente sabe sobre produção audiovisual. A ideia de gravar esses podcasts e vídeos para o YouTube e Instagram é a gente conseguir dividir toda a expertise e todo o conhecimento que a gente adquiriu ao longo de 10 anos de produtora. Além disso, nós vamos citar várias referências, tanto de artistas quanto produtoras, filmes, enfim. A ideia é trazer o máximo de conhecimento de uma forma pragmática e que encurte distâncias. O que é a distância focal? Primeiro a gente tem que ter ideia do que é esse conceito, até porque qualquer DSLR da Canon, câmeras de R$2.000, vem com lentes zoom. A lente zoom carrega dentro dela várias lentes. Por quê? Porque se você for ver, o zoom está marcado por alguns números, normalmente 24, 35, 50, 70, 85, 100, 135 milímetros, 200, que são as distâncias focais, digamos assim, clássicas, né? São distâncias focais de lentes primes, lentes fixas, com uma distância focal só. Por quê? É mais prático. Basicamente é praticidade, né? Para você ter que carregar menos lentes, para você ter mais possibilidades. Mas, definitivamente, do ponto de vista de um fotógrafo, não é para aproximar o assunto. Nós, como produtores de imagem, temos que pensar as lentes como intenção, né? Quando você está trabalhando com uma lente angular, ou seja, que tem muito ângulo em relação ao ponto, as características da visão humana, que seria uma lente normal, nós temos 3 tipos de lente: angular, normal e teleobjetiva. Não é só o ângulo de abertura que muda, é tudo o que acontece a partir disso. Isso aqui é uma lente 16-35, 16mm a gente tem a maior abertura de ângulo, é uma lente com abertura fixa, né? Ela, por mais que você mude no zoom a distância focal, ela mantém a abertura máxima fixa em 2.8. E quando você está em 35, você está com a lente mais fechada, com menos ângulo. O que isso muda falando de linguagem? Quanto mais você abre a lente, quanto mais você vai para uma lente angular, maior é a relação entre os planos. O que isso significa? O primeiro plano vai ficar muito maior em relação ao segundo plano, numa lente mais angular do que se ela tivesse menos angular. E o contrário acontece com a teleobjetiva. Ele diminui a distância, ela achata a imagem porque ela diminui a distância entre os planos. Então, dois exemplos que vão deixar bem ilustrado isso. É como quando você se olha numa maçaneta redonda de metal. Você se vê no reflexo. O que está mais próximo, ou seja, o nariz fica muito grande e o que está mais longe fica minúsculo. Então, por exemplo, as orelhas ficam muito pequenas. Já naquele exemplo, que todo mundo já deve ter visto alguma vez, do lobo uivando na frente da lua. Claro que existem muitas montagens, eu estou falando de foto, né? Bem difícil, na verdade, né? Para você conseguir uma imagem tão impressionante quanto aquela, você precisa de uma lente muito longa e que o lobo e a lua estejam muito alinhados, porque essa foto tem que ser feita muito de longe, para eu conseguir comprimir os planos e conseguir distorcer essa realidade e a lua parecer muito maior do que ela realmente é. Porque a dificuldade que a gente tem de fotografar a lua normalmente é essa, que nós temos lentes curtas. Então, na hora que você abre o celular, que tem 24mm, por exemplo, e você clica, vira um pontinho. A frustração em formato de foto é fotografar a lua. Até mesmo quando você está com uma lente, uma 200mm, por exemplo, isso aqui é uma 70-200, que é uma teleobjetiva, é uma lente mais longa do que a visão humana, 70 até 200mm. Com ela também é difícil de fotografar a lua, ou seja, para vocês imaginarem o quanto a gente teria que achatar os planos para conseguir essa distorção da realidade, né? E aqui nós temos a terceira lente, que seria uma lente normal, que é uma 50mm. Na verdade, num cálculo mais aproximado, seria 43mm, me parece, 43,4, alguma coisa assim. Mas a lente consagrada como visão humana é a 50mm. É uma lente muito confortável, inclusive, para enquadrar, não tem muitas distorções, enfim. É uma lente muito boa para aprender, inclusive, fotografia. Outra coisa que implica também na escolha da distância focal é a profundidade de campo, ou seja, quanto mais
angular a minha lente, mais profundidade de campo ela tem. Né? O que isso significa? Que fica muito mais difícil eu desfocar os planos, né? Separar os planos através do foco seletivo. Então, se eu usar uma lente mais longa, eu consigo fazer isso muito fácil. Né? Então, se você está atrás desse tipo de efeito, você tem que priorizar lentes normais para a tela objetiva. E, claro, lembrando sempre que a abertura influencia diretamente na profundidade de campo. Né? Então, quanto mais fechada a lente, menos luz eu tenho disponível, mas ao mesmo tempo ela me proporciona essa separação do fundo, deixando o fundo com um ciclo de confusão, né, que se chama tecnicamente, que é ele embaçadinho e com nitidez no primeiro plano ou no plano onde está feito o foco. Então é isso, se você não deu seu like ainda, dá um like, ativa as notificações, compartilha e comenta pra gente, que vai fortalecer bastante o nosso canal.